Graças a paz, tudo bem? E aí, como foi o pós-acampa? Bom demais? Gente, meu coração ficou triste de eu não estar lá com vocês depois de... Até perdi as contas de quantos acampamentos seguidos, mas foram muitos. Mas foi por uma boa razão. Aquela mocinha que está chorando ali no fundo de 3 meses é minha pequenininha. E a nossa vida mudou um pouquinho depois que chegou a segunda filha. Mas glória a Deus pelo que Ele fez nesses dias lá com vocês. Os relatos foram extremamente positivos. E eu fico muito contente de ver vocês aqui. O Senhor trouxe cada um de vocês aqui nessa noite. E é uma alegria muito grande a gente ver 154 jovens num acampamento de carnaval. É uma alegria indizível, para ser bem sincero. Um mundo loucão lá fora. E vocês reunidos por 3, 4 dias para adorar o único que é digno de todo louvor e adoração. E aqui estão vocês, uma semana depois, para continuar cultuando o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja o Senhor pela tua vida que veio aqui nesta noite. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14. E se você está com a NVI aí, quem está com a NVI? Levanta aí. Que bênção, vai ser na Ara. Lucas 14, nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Acompanhe comigo. Aconteceu que ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Pai, esse é o texto sagrado que o Senhor nos dá nessa noite. E aqui estamos diante dele clamando para que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, revele as verdades incutidas aqui a cada um de nós, Pai. Usa-me na minha incapacidade, Pai, para manifestar a sua glória nessa noite na vida desses jovens. Que a tua igreja seja edificada pela tua palavra, Senhor. Fale aos nossos corações, é o que pedimos a ti, no precioso e doce nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, dia 22 de outubro de 2022, caiu para mim um texto muito parecido com esse de hoje. Jesus fazendo uma cura no sábado. E quando eu li, eu falei, cara, como que a gente não vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da pregação? E aí eu conversando com o Fernando Rocha, ele falou, Gui, o texto é parecido, o pregador é o mesmo, e o autor do texto é o mesmo, então talvez você vai ter que ir pelo mesmo caminho. E aí eu coloquei diante do Senhor, para que Ele falasse algo diferente, mas algo que esteja de fato incutido nesse texto. E a gente vai abordar algumas coisas que a gente não abordou naquela ocasião. E remembrando vocês sobre o que foi dito lá atrás, quando a gente fez o estudo de Lucas, no capítulo 6, do verso 1 ao 11, naquela ocasião, os discípulos debulham espigas para comer, num sábado, e os fariseus olham para aquela situação dos discípulos debulhando as espigas e começam a questionar Jesus por que os discípulos deles estão fazendo aquilo no sábado. E na sequência disso, Jesus vai e faz um milagre, ele cura aquele homem da mão ressequida. E no texto do capítulo 6, quando os fariseus fazem uma inquisição a Jesus e perguntam se é ou não é lícito fazer aquilo que eles estavam fazendo no sábado, na ocasião era sobre o debulhar as espigas, Jesus responde o seguinte: o Filho do Homem é Senhor do sábado. E isso é ponto pacífico.
Ele é o criador do sábado. Colher ou não colher espigas, curar ou não curar, não importa. Ele é o Senhor do sábado. Isso nós vimos naquele estudo. E na sequência, quando Jesus faz o milagre e cura aquele homem que tinha a mão atrofiada, ressequida, o comportamento dos fariseus é muito semelhante ao que a gente vai ver aqui hoje no capítulo 14. Olha lá em Lucas, no capítulo 6, no verso 7, para você ver o que foi dito. Lucas 6, 7. Os escribas e os fariseus observaram-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Eles estavam observando Jesus, querendo fazer o quê? Acusar Jesus, beleza? Agora vejam a reação deles depois que Jesus faz a cura daquele homem que tinha a mão ressequida. Agora um pouquinho mais para frente, no verso 11, ainda no capítulo 6. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Olha o sentimento deles. O Logos acaba de realizar na frente deles um milagre e eles rejeitam o milagre. Porque Jesus não estava respeitando a tradição dos anciãos e estava fazendo uma cura de algo que não era vida ou morte. Ao invés de se maravilharem com o milagre, eles eram tomados por fúria. E alguns fariseus diziam que Jesus fazia aquela cura por conta do maioral dos demônios. Olha lá o que está em Mateus 12. Mateus capítulo 12. Vou ler só o 24, verso 24, Mateus 12, 24. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam. Eles estavam murmurando acerca de um milagre de Jesus. E olha o que eles falavam. Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Misericórdia. Olha como o coração dos fariseus e dos escribas estava endurecido à palavra. Eles estavam cegos. O milagre acontecia na frente deles, e eles falavam que era um demônio que estava fazendo. E toda vez que Jesus tocava em alguém e fazia um milagre, era para a glória de Deus. Era para ele testificar que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. E a gente vem fazendo alguns estudos e os fariseus estão aparecendo. E eu quero recapitular com vocês a origem desse grupo. Por mais que a gente fala várias vezes, a gente porventura pode esquecer, ou alguns podem não lembrar. Mas os fariseus surgiram naquele período intertestamentário. Então naquele período de blackout ali, aparentemente do Senhor, surge esse grupo como uma tentativa de combater a cultura e os pensamentos greco-romanos. Então vocês sabem tudo que estava rolando na Grécia. Vocês lembram da faculdade, da escola, todos aqueles pensamentos, aqueles filósofos, a cultura romana, totalmente depravada, Sodoma e Gomorra. E então esse grupo surge, a priori com uma causa boa, para tentar proteger e voltar aos antigos mandamentos do Senhor. No entanto, essa retomada às origens, entre aspas, ela foi dotada de muita regra nova. Quando eles voltam para o Pentateuco, eles pegam o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e começam a acrescentar muitas e muitas regras que o próprio Deus, que foi o legislador disso, não fez. Então, aí eles começam a se perder. Aí eles começam a sair de um extremo de libertinagem e eles vão para o oposto do legalismo. Era isso que acontecia. Eles se basearam em tradições totalmente míopes. As leis que o Senhor deu eram para a glória do próprio Deus. Mas as tradições que eles colocavam era para gerar cabresto. Talvez tenha sido a primeira religião formada para manter as pessoas na rédea. O segundo grupo que a gente vai ver no estudo de hoje são os escribas. E os escribas e os fariseus eram carne e unha. Os dois caminhavam junto. Os escribas eram aqueles que escreviam de fato os textos. Muitos memorizavam, sabiam de trás para frente os textos e ajudavam na interpretação dos mesmos textos. Eles, juntamente com os fariseus, então,
eram os guardiões daquilo que foi chamado de tradição dos anciãos. E vocês viram um pouquinho sobre tradição no acampamento. E junto esses dois grupos, com mais alguns outros, mas especificamente esses dois, eles formavam na comunidade judaica um grupo bem seleto. Era um grupo bem elevado, que não se misturava com todo mundo. Então eles tinham o grupinho deles, eles se achavam superiores, e eles eram os detentores do ensino. Então era este grupo que ensinava nas sinagogas. E como já dito, na busca de tentar proteger da libertinagem, eles se perderam por completo nessas várias criações e foram para lá de longe daquilo que eram os preceitos e as verdades dadas pelo próprio Deus. E tamanha era a hipocrisia dos fariseus e escribas, que Jesus combate eles de forma veemente nas Escrituras. E eu vou pegar um texto só de exemplo, tem muitos, mas abre aí em Mateus, no capítulo 23, a gente vai ler o 27 e o 28. Mateus 23, 27 e 28. Olha o que o Senhor Jesus vai falar deste grupo. E isso tudo é importante para vocês entenderem o panorama dessa passagem de hoje. Olha lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Os atos públicos destes dois, dos fariseus, dos escribas, eram maravilhosos. Mas como que estava o coração deles? O que eles tramavam por trás? E aí, antes mesmo que a gente faça um apontamento de dedo para os fariseus, quando a gente aponta, né, tem 3 dedos voltados na nossa direção, eu quero refletir acerca de nós mesmos. Será que eu e você, em alguns momentos, a gente não tem se comportado de forma semelhante aos fariseus e aos escribas? Aqui na igreja a gente já botou até o último botão, né? Eu costumo brincar. Botou até o último botão da camisa. Vem aqui tudo bonitinho, arrumadinho, põe a Bíblia debaixo do braço. Mas como que está a tua vida lá na faculdade? Como é que está a tua vida no trabalho? Como é que está a tua vida na noitada? Enche o caneco, pega o carro, sai dirigindo, fica com todo mundo, beija todo mundo, mas sábado você está aqui, domingo você está aqui. Para quê? Para aliviar a sua consciência, cara? Você está se enganando. Quem está na luz não está nas trevas. É impossível misturar uma coisa com a outra. Aqueles que foram resgatados por Cristo Jesus vivem uma vida nova, uma novidade de vida. E nesse momento examine a você mesmo, porque é fácil ao longo do texto a gente ficar acusando o fariseu e o escriba. Como que eles puderam fazer isso? Mas como é que você pode fazer isso? Vindo e ouvindo a verdade, sábado após sábado, domingo após domingo, acampamento após acampamento, e aí passa 3 meses depois do acampamento, o acampamento fica para lá de para trás. E vai ser um fato, que eu espero estar errado, mas dá 3 meses vai ter metade do tanto de gente que tem aqui. Eu espero estar errado, mas a estatística me mostra isso. Que de fato você tenha sido trabalhado pelo Senhor e a sua vida mude. Não só por fora, como um sepulcro caiado, aquele sepulcro que está branquinho, aquela lápide bonita, mas que dentro é pura carniça. Não, que o Senhor de fato faça uma obra na tua vida, meu irmão, que você se arrependa dos seus pecados, de verdade, e o Senhor vai fazer nova todas as coisas na sua vida, de dentro para fora. Ele vai remover os ossos e vai dar vida a esse vale de osso seco. O meu desejo, e de todos aqueles que oraram por vocês durante o acampamento, é que as verdades que lá foram lançadas mude por completo a direção da vida de vocês. Metanoia, mudança de mente. Se a gente diz ser cristão e vive de forma depravada, é como se eu estivesse cuspindo no sacrifício que Jesus fez. É como se eu dissesse, não vale de nada esse sacrifício, eu quero mesmo é o status de cristão. O fariseu tinha o status de fariseu, era isso que ele queria.
que eu e você a gente possa se examinar, se de fato a gente não tem, de alguma forma, se assemelhado a este grupo. E entrando no verso 1 desse estudo de hoje, diz assim a palavra, no capítulo 14, verso 1 de Lucas. Aconteceu o quê? Ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus, para comer pão, eis que o estavam observando. Olha lá. Lá em Lucas 6, o que eles estavam fazendo? Observando. O que eles estão fazendo de novo? Observando. E olha o que acontece. Jesus recebeu um convite. Está implícito no texto. Jesus nunca foi na casa de ninguém sem ser convidado. Então ele recebeu um convite para ir na casa de um dos principais dos fariseus. Lá no texto do capítulo 6 não fala que eram os principais. Aqui então era o grupo mais dos mais seletos. Ele é convidado para uma refeição, para comer pão. E como o fariseu e o judeu guardavam o sábado, a gente sabe que este pão foi feito no dia seguinte. Então possivelmente eles foram na sinagoga de manhã e na hora do almoço eles tinham planejado fazer um grande banquete e chamaram Jesus. E normalmente o fariseu, ele chama aquela pessoa que ele sabe que vai ir até seu rolê. Então eles fizeram um convite e Jesus foi até lá. Na continuidade do texto, a gente já percebe que aqueles que estavam ali naquela casa, eles estavam observando Jesus e não pareciam muito interessados com a refeição em si, mas sim examinar tudo aquilo que vinha para acontecer minutos depois. E essa não é a primeira vez que os fariseus tentam achar algum tipo de tropeço no Senhor Jesus, num sábado, para poder acusar Ele, como quebra da lei. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu não tenho uma base cronológica certa para poder cravar, mas me parece, essa é uma percepção minha, que este encontro do capítulo 14, ele foi provocado por conta daquele milagre do capítulo 6, e é por isso que eu quis trazer a introdução. Lembra que eles ficaram enfurecidos depois do milagre de Jesus? E saíram maquinando, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Para mim, eles foram falar com esse principal dos fariseus, e ele falou assim, deixa eu ver se é verdade isso que vocês estão me falando, vamos montar uma situação, vamos replicar. Jesus tinha um padrão, quando ele encontrava alguém que tinha uma doença, ele curava essa pessoa. Falou assim, vamos montar uma arapuca, vamos ver se a gente pega Jesus pelo laço. Eles armaram uma armadilha para o Senhor Jesus, planejaram isso. E você pode estar se perguntando, assim como eu me perguntei enquanto estava preparando, por que Jesus se dispôs a ir nesse rolê que era claramente uma cilada? Claramente eles estavam armando. Por que Jesus se dispôs a ir? E eu te falo, a resposta é muito mais simples do que você pode imaginar. Porque Jesus queria ensiná-los. Porque Jesus queria ensinar a mim e a você, hoje aqui. E quantos outros que não leram este texto e aprenderam acerca disso? O Senhor não estava preocupado com o status. Ele não estava preocupado em ir na reunião do principal dos fariseus. Ele queria confrontar o principal dos fariseus. Ele queria ensiná-los. Ele queria educar aqueles corações endurecidos que estavam ali para pegar ele pela culatra. E olha no verso 2 o que diz. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Bom, vocês lembram que Lucas é médico? Ele dá uma característica de uma doença. Essa é uma enfermidade que ataca de forma geral o corpo, as juntas ficam inchadas, então aquele homem era um homem inchado, na NVI talvez tenha alguma colocação a respeito disso. Então esse homem sofria dessa doença, desse inchaço, não sabemos se era barriga d'água, não dá para saber, mas a gente sabe que esse tipo de doença é causada por problema no fígado, problema no rim, até problema no coração pode ser. Então assim, não era uma doença de vida ou morte. Não era uma doença de vida ou morte. Aquele cara não ia morrer, esse hidrópico, ele não ia morrer nas próximas horas. E ele foi plantado nessa reunião. E vale lembrar vocês que os fariseus e os escribas não se relacionavam com pessoas assim. Por quê? Eram considerados impuros. Eram impuros porque, para eles, eram pessoas castigadas por Deus, porque tinham cometido algum tipo de pecado, ou seus pais cometido algum tipo de pecado cabeludo, e então eles seriam punidos em vida.
Então veja bem, o principal dos fariseus chama um cara hidrópico para almoçar na sua casa? Mais um indício de maracutaia, mais um indício dos caras comunando contra o Senhor Jesus, já que essa não era uma doença de vida ou morte, e segundo a tradição, Jesus só poderia ter curado se fosse uma doença de vida ou morte, segundo a tradição, não segundo as escrituras, tá? Pois bem, fazer o bem ao próximo, para aqueles homens, era muito menos importante que guardar o sábado. Eles queriam pegar Jesus na guarda do sábado. E parece muito estranho tudo isso acontecer, se não fosse de forma muito bem arquitetada. Olha no verso 3 o que diz. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: é ou não é lícito curar no sábado? Jesus lembra lá do que aconteceu no capítulo 6, obviamente. Está sondando o coração deles, já entendeu tudo na hora que ele viu aquele hidrópico, falou, pegou. Nem se Jesus não fosse onisciente, ele pegava também. Porque está muito claro o que os caras estão planejando. Está muito claro, para nós aqui a gente olha e já entende a maldade no coração deles. E Jesus se adianta, antes que eles fizessem a pergunta, ele já fala, é ou não é lícito curar no sábado? Está vendo aquele homem, ele não curou ainda e faz a pergunta, é ou não é lícito eu curar ele? É ou não é lícito fazer o bem no sábado? Em outras palavras. E antes da gente avançar, eu quero compreender melhor o que é o sábado com vocês. Nós fizemos isso naquele outro estudo e eu vou tentar de forma breve passar por isso. É importante a gente entender por que eles se preocupavam tanto. E o que no sábado é de fato mandamento do Senhor e o que é acréscimo. E a primeira vez que a gente percebe o sábado surgindo na história da humanidade é justo na primeira semana. Vai lá para Gênesis, no capítulo 2. Abre lá sua Bíblia, Gênesis 2. Gênesis 2, 2 ao 3. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então, após Deus ter finalizado seu trabalho, ele cessa, ele para, não necessariamente ele descansa e põe as pernas para cima. A palavra aqui quer dizer que ele terminou a sua obra. Então ele termina, contempla e ele santifica e separa esse último dia. É o dia da contemplação, para ver tudo que ele tinha criado. E mais adiante, agora avança um pouquinho a sua Bíblia, vai para Êxodo, no capítulo 31, é o próximo livro, Gênesis, Êxodo, no capítulo 31, meu time aqui é o Marcinho, se o Marcinho achou eu vou começar a ler, tá? Está bem aqui na minha frente. Achou aí? Êxodo 31, do 12 ao 18, olha só o que fala a palavra. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirá: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que, presta atenção nisso aqui agora, hein? Presta atenção, vocês vão entender o que é o sábado, aqui é a explicação do que é o sábado, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Este é o propósito do sábado, o Senhor está explicando o propósito do sábado. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo para vós outros. Aquele que o profanar, morrerá. Pois qualquer que nele fizer alguma obra, será eliminado do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer alguma obra, morrerá. Pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado. Presta atenção de novo. Celebrando-o por aliança perpétua nas suas gerações. Entre mim e quem? Os filhos de Israel é sinal para sempre. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e tomou alento. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra,
escritas pelo dedo de Deus. Deus deixou uma sessão final, uma última recomendação para Moisés ali, antes dele descer, e foi a respeito do Shabat. O Shabat é uma demonstração semanal da aliança que Deus fez com o seu povo. Para que ela era? Para que ela servia? Lá no verso 13, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Este era o propósito. Esse foi o sinal que Deus deu. E o mundo inteiro hoje para um dia da semana, ímpio e cristão, judeu, todos, com divergência de sábado para domingo, mas o mundo inteiro para um dia na semana. Para os ímpios é só um dia livre na semana, mas para nós, os cristãos, o dia definido para a gente rememorar o descanso eterno do nosso Deus, por conta da ressurreição que houve em Cristo Jesus 2000 anos atrás. O Senhor é o grande eu sou, meus irmãos, que nos santifica, que nos purifica de todo pecado. E para nós, cristãos, o Shabat se aplica no domingo, porque entendemos pelo texto de Atos 27, não precisa abrir, que os discípulos passaram a partir o pão no domingo, porque foi o dia da ressurreição, foi o dia que Jesus ressuscitou. E hoje a gente olha para aquele que nos santificou. O objetivo do Shabat é lembrar daquele que nos santifica. E hoje a gente tem o domingo para cultuar aquele que nos santificou, aquele que lavou-nos de todo o pecado na cruz do Calvário. Então, todo domingo, o povo de Deus se reúne para adorá-lo. Aos 4 cantos dessa terra, o povo de Deus se reúne para cultuá-lo. Domingo significa Dominus Dei, que significa Dies Dominica, no latim aqui, Dies Dominica, que significa exatamente isso, o dia do Senhor. Agora, os fariseus e os escribas, na tentativa de alcançar uma aprovação de Deus, criaram uma série de regras para impedir, e de cercas para impedir o descumprimento do Shabat, do que eles consideravam ser importante. Então eles legislaram além do dedo de Deus. Eu fiz questão de ler o texto do que Deus falou sobre o Shabat, para vocês verem os absurdos que os judeus fazem. Olha só algumas curiosidades, eu peguei isso de um site judeu, presta atenção nisso. O que eles não podem fazer de sábado? Eles não podem escrever e apagar, não podem rasgar, eles não podem fazer transações comerciais, eles não podem dirigir ou andar de carro, nenhum tipo de automóvel, porque dentro do motor acende um fogo, e eles também não podem acender fogo. Eles não podem ligar ou desligar qualquer aparelho de eletricidade. Então antes do Shabat começar, eles acendem as luzes que precisam, porque no dia do Shabat, ele não pode apertar o interruptor. Eu não estou inventando, eu peguei isso de um site judeu. Shabat.org, pega lá depois para você olhar. Do até o endereço. Não pode fazer jardinagem, não pode cortar grama. A lâmpada da geladeira, quando abre, acende, ela precisa ser ou desrosqueada, ou você colocar uma fita adesiva lá para não acender. Olha só o tanto de adendo ao que o Senhor fez. O Senhor falou assim, vocês vão trabalhar 6 dias, vocês vão descansar no 7º. É para descansar do trabalho. Acender a luz dá trabalho, pelo amor de Deus. Olha o tanto de coisa que foi adicionada. E aí eu falo, cuidado com as tradições. Elas não são problema, mas as tradições que acrescentam o que não está nas Escrituras, é sim um problemaço. E eu tenho visto um movimento que vem entrando dentro das igrejas protestantes, de pessoas que vão querendo voltar para a tradição, quando vê o só a Escritura ficou mas muito de lado. Porque ele está pegando na tradição. Mas essa aqui é a palavra de Deus, não são as tradições. Elas são importantes. Mas se elas acrescentarem alguma coisa do que está nesse livro aqui, seja anátema. Qualquer um que pegar um microfone, que resolver ministrar ao coração de algum de vocês, que falar algo que não está nas Escrituras, seja anátema. Maldito és, um falso mestre, um falso profeta, que precisa ser combatido. Isso é sério. As verdades do Senhor são inegociáveis. E você não tem que estar preocupado em fazer biquinho,
para ele, aliás, ele fazer biquinho para você. Jesus estava na casa do principal dos fariseus e vai passar um sermão neles. Em Cristo, meus irmãos, por graça e misericórdia, nós somos libertos da escravidão do pecado e inclusive libertos da maldição dessas tradições que tiram a centralidade de Cristo Jesus. Nós somos libertos dessa imundícia, dessa sujeira, que tira o foco do Senhor e da glória do Senhor, para parecer que de alguma forma você pode conquistar algo no reino de Deus. Meu irmão, se por graça o Senhor não voltar, a misericórdia dEle na tua direção, e por fé você se quebrantar diante dEle, pedindo: Senhor, miserável homem que sou, perdoe os meus pecados. Você não pode fazer nada por conta própria para herdar a salvação. É de graça, por meio da obra redentora de Jesus Cristo. Nós somos levantados pelo Senhor, meus irmãos amados, por uma novidade de vida, esquecendo das coisas que para trás ficaram e olhando para o alvo, olhando para Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Romanos 6,8 fala que se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. É com o Senhor que eu vou viver essa caminhada. Cuidado com as tradições. Eu não estou crucificando as tradições, mas eu estou falando para vocês terem cuidado, porque tem muita tradição maligna entrando de volta no seio da igreja. Cuidado. Guardar o Shabá, para nós, ele não é um fardo e nem uma lista de pode ou não pode. Guardar o Shabá para nós, guardar o domingo para nós, é saber que a gente tem um dia separado para a gente se reunir como igreja, para cultuar o único que é digno de louvor e adoração. Lá em Apocalipse 5,13, é um vislumbre do que um dia vai acontecer e que a gente já faz no domingo. Olha o que está dito lá em Apocalipse, no capítulo 5,13. Olha que maravilha isso. E a gente tem o privilégio no dia do Senhor de falar isso. Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, pois Ele nos santificou. O Senhor nos tirou do banco do réu e nos colocou no banco dos inocentes, por conta do sacrifício remidor de Jesus Cristo. Por conta disso. Não é pela sua guarda do sábado, não é porque você se esforça em cumprir a lei. Nós sim devemos obedecer ao Senhor, mas por um mover de alegria, porque nós fomos alcançados e não resta mais nada na minha vida a não ser honrar eternamente aquele que me deu tudo, aquele que me tirou do inferno e me colocou no teu reino de luz. Se o teu coração não estiver movido dessa alegria do novo nascimento, se você não está movido em fazer as coisas do Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por ti, você não entendeu o que é o Evangelho. Analise a sua vida. Avançando para o verso 4 do estudo. Depois que Jesus faz a pergunta sobre lícito ou não no sábado, olha o que eles falam. Eles, porém, nada disseram, ou seja, eles não falaram. E tomando-o, o curou e o despediu. Um grande silêncio naquela mesa. É lícito ou não é? Ficam mudos. Mas é de se compreender a mudez deles. Eles tinham um dilema diante deles. Se eles falam que é lícito, de alguma forma eles estão chancelando o milagre de Jesus. E eles não iam ter do que acusar Jesus. Se eles agem de forma oposta e dizem que não é lícito, o objetivo deles, que era acusar Jesus, pode não ser cumprido. Porque vai que Jesus não cura. E aí? Vamos ficar quieto, vamos ver o que ele vai fazer. Jesus sondando o coração deles, Ele mesmo dá a resposta. É lícito ou não é? E aí Ele toma aquele homem e o cura, e o despede. E quando a gente vê que Jesus o despede depois de curá-lo, é a prova real que aquele homem não estava ali para tomar aquela refeição. Ele estava ali para ser curado. E Jesus foi lá e fez o que tinha que ser feito. Jesus demonstrou em ação o amor dele por aquele homem e o amor dele por aqueles fariseus, ensinando-os o jeito certo de guardar o sábado.
fazendo bem na hora que precisa ser feito bem. Aqueles fariseus estavam mais preocupados consigo mesmo do que com aquele homem. Humildade zero, ego lá em cima. E trazendo duas aplicações para nós aqui, olha só, Jesus evidenciou seu amor em ação. Ele amou aquele homem e o curou. E aí eu pergunto, você e eu, nós temos evidenciado a vida de Cristo? Segunda-feira às 8? Na hora que você está na sua faculdade, você está evidenciando a vida de Cristo? A segunda lição, Jesus ele não ficou acuado de ser o Messias no meio daqueles lobos. Ele não ficou acuado com aquilo. Ele não estava com medo da repulsa daqueles homens, nem com a reação que eles teriam. Ele fez o que tinha que ser feito. E aí eu pergunto, nós temos medo de ser cristãos ou levantar essa bandeira em ambientes que são hostis? Muitas vezes nós temos medo. Vergonha do quê? Eu estou preocupado com o que o ímpio pensa? Eu estou preocupado com o que o ímpio pensa e eu estou desconsiderando o que o Criador e o Salvador nos manda fazer, que é ir pregar o Evangelho a toda criatura? Misericórdia de nós, Senhor, misericórdia de nós. E dando a continuidade, nos últimos 2 versículos deste texto, 5 e 6, a seguir lhes perguntou, qual de vós, se o filho ou o boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? E a isso, mais uma vez, nada puderam responder. Então, realizado o milagre, realizada aquela cura, Jesus mais uma vez confronta aquele público e pergunta, tá, se um boi ou um filho teu cair, você não vai lá tirar do buraco? Alguns manuscritos falam, em vez de filho ser jumento, mas filho, jumento, seja lá o que for, eles iriam tirar, porque era posse deles. Eles estavam preocupados com as posses deles, aquilo que eles têm apreço, mas aquele hidrópico, não, isso aí é um renegado da sociedade, o problema é dele. Eu e você como cristão, a gente tem olhado para o próximo com o mesmo olhar que Cristo olha? Eu falei assim, não, esse aí, alguém vai ajudar, deixa, alguém vai fazer isso, e a gente não assume a responsabilidade, e a gente vai delegando, delargando, deixando para depois, procrastinando. Mais uma vez, aqueles homens ficam emudecidos diante do questionamento do Senhor. Uma coisa não pode ser negada, queridos, o Senhor Jesus cumpriu plenamente a lei do Senhor. As tradições ele batia, mas batia com força, porque acrescentavam mentiras no que era a verdade. Jesus nunca pôde ser acusado da quebra de nada da lei, nunca. Ele foi santo e perfeito até o fim, porque era necessário que o Cordeiro Santo de Deus fosse imolado naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter sido perdoados. A ira do Senhor só podia ser apaziguada no corpo do Filho dele, puro e perfeito, sem uma mancha sequer, sem um erro sequer. Ele foi o Cordeiro que foi até as últimas consequências, porque o Senhor te amou. O Senhor fez tudo o que era preciso fazer para pagar a dívida dos teus. E a mim e a você não resta outra coisa a não ser sermos gratos a esse Deus, a rendermos júbilo a esse Deus, a obedecer à lei desse Deus, porque aquilo que o Senhor faz é bom. Ele termina a sua criação e olha e fala, isso é bom. A lei do Senhor é boa, ela nos ajuda a viver, meus irmãos. Vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Isso é o que o Senhor Jesus fala. A lei dos fariseus, com aquele monte de apêndice, era fardo sobre fardo. Mas o evangelho verdadeiro é libertação do fardo. Jesus destrói o muro da inimizade. Ele paga o preço e rompe os grilhões que nos aprisionavam. Irmãos, que nós não sejamos tropeço para o avanço do reino de Deus. Se o Senhor te colocar no meio de um monte de fariseu, abra a tua boca e pregue o evangelho, a tempo e fora de tempo. Seja cristão de verdade. Não existe cristão 007. Nós somos chamados para liberdade, irmãos. E liberdade é diferente de libertinagem. Cuidado. A graça barata é mais um dos apêndices que colocaram aí de tradição. O Senhor nos chama a obediência, sim. Um viver cristão que de fato reflita aquele que vive em nós. Se Cristo é a tua vida, como é que você vai viver em uma vida devassa? Se de fato é que Cristo é a tua vida. Luz e trevas não se misturam. Onde a luz entra, a treva se dissipa. Já aqueles fariseus, eles amavam muito mais as suas regras e o status nojento de serem os maiorais. Olha aqui que o Senhor Jesus vai falar sobre isso em Marcos, no capítulo 7, 6 e 9. Um texto lido também por vocês no Acampa. Veja bem o que diz a palavra do Senhor aqui. Jesus falando, Marcos capítulo 7, versos 6 e 9. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de quem? De homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Jeitosamente. Roupinha bonita, cheiroso, mas com aquela fala mansa que te leva para o inferno. Cuidado com as pregações que vocês consomem na internet. Cuidado, porque às vezes jeitosamente vai estar rejeitando a sã Escritura, a palavra verdadeira de Deus. Se você acompanhar um estudo, que o cara não abrir a Bíblia, que o cara não lê um versículo, que ele não faz uma exegese do que de fato está dizendo o texto, cuidado, que você pode estar caindo no lábio do larápio. E está cheio, porque o Senhor diz que nos últimos tempos, muitos falsos mestres se levantariam, para que, se possível, engane até os eleitos. Olha a lábia. É óbvio que não enganarão os eleitos, mas isso mostra a astúcia deles. E eles podem se filtrar nas igrejas, nos grupos de jovens, e começa disseminando as mentirinhas. Estejam atentos, meus irmãos, estejam atentos. O problema não é a tradição em si, mas é a tradição fora das Escrituras. O verdadeiro evangelho, ele nos chama para amar a Deus sobre tudo. E vamos ver o que o Senhor Jesus fala sobre a lei e os mandamentos dele, lá em Mateus 22, esse é o último texto, Mateus 22, 37 a 40, Mateus capítulo 22, verso 37, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor,
teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqueles fariseus achavam que estavam amando a Deus, renegando aquele homem hidrópico que sofria de uma doença. Mas eles esqueceram desse mandamento aqui que fala para amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eles seguiam aquilo que convinha a eles mesmos. Que nós tenhamos cuidado para às vezes não estar enredado em tradições malignas que convém para o que a gente quer. Que a Escritura Sagrada, que a Palavra do Senhor, que o Espírito Santo revele claramente para você, meu irmão, o que o Senhor de fato pretende para os seus filhos. E não tem jeito da gente saber o que o Senhor quer se a gente não abrir a Escritura e ler. Errais por quê? Por não conhecer as Escrituras, nem quê? Poder de Deus. O motivo dos nossos erros é por não conhecermos ao Senhor. E conhecer passa da parte cerebral. Conhecer a Deus é ter relacionamento com Ele. É relacionar-se com o corpo, com a igreja. Eu quero tirar 3 pontos desse estudo de hoje, para que você saia firme em 3 grandes verdades que a gente pode ver nessa passagem de Lucas 14. A primeira é que Jesus é o Senhor do sábado, e tudo que foi criado. Pode curar no sábado? Pode fazer o bem no sábado? É óbvio que sim. Jesus é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. O segundo ponto é para que eu e você, que a gente não se envergonhe do Evangelho, meus irmãos. Dependendo do lugar que a gente está, das pessoas que a gente está, que eu e você possamos servir e amar o próximo, e que se for necessário que pelo Evangelho eu e você derramemos até o nosso sangue, que assim seja. Que assim seja. Porque a perseguição virá, e a grande tribulação bate às portas. Estejam preparados e firmes na verdade, porque os dias que temos pela frente são difíceis. As profecias estão cada vez mais iminentes de serem cumpridas, as profecias do Apocalipse. Não se envergonhe do Evangelho. Quando a gente prega, é mais fácil que o último eleito do Senhor escute a palavra, e aí sim será o fim. O dia que o último que o Senhor amou desde antes da fundação do mundo ouvir, crer e confessar que Jesus é o Senhor, aí acabou. Então vamos ajudar a pregar para acabar mais cedo. Terceiro ponto: cuidado com as cercas e adendos às Escrituras, que tiram o sentido real e que podem nos fazer viver escravos de uma tradição falsa. Cuidado. Cuidado com as cercas que a religião constrói. Os muros que Jesus derrubou, a religião está levantando de novo. Que eu e você não nos afastemos da verdade, que é Cristo Jesus. Que eu e você possamos levar o viver de Cristo em todos os dias de nossas vidas. E que o Senhor nos conceda graça, meus irmãos, para que nós possamos discernir o que é excesso de religiosidade, o que é tradição falsa e o que é zelo ardente pelas verdades do Senhor. Nós devemos ter zelo pelas verdades do Senhor. Que possamos viver de modo que agrade o Pai, que exalte a sua grandeza, o poder e a glória do Senhor, certos de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel e justo para completar até o dia que o Senhor Jesus voltará, como um relâmpago, de um lado ao outro do céu. Trombeta vai soar, e aqueles que creram e confessaram que Jesus é o Senhor, meus irmãos, nós vamos entrar no Shabbat eterno, no descanso eterno. Curva a tua cabeça.
Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu descanso. Oh Pai, que nós não nos desviemos nem para a esquerda nem para a direita, mas que a tua palavra seja a verdade todos os dias nas nossas vidas. Pai, blinda os nossos ouvidos, Senhor, e os nossos corações dos falsos mestres, que nós estejamos revestidos das armaduras celestes, para saber que com o escudo da fé nós vamos desembaraçar todas as setas inflamadas de Satanás que serão lançadas na direção da tua igreja, Pai. É o Senhor quem faz a obra, é o Senhor quem nos fortalecerá, é o Senhor quem nos susterá até o fim, Senhor. E como igreja nós clamamos: volta logo, Senhor, volta para nos buscar. Nós precisamos do Senhor, Pai. O mundo que estamos está cada vez pior, mas enquanto o Senhor nos deixar aqui, que nós sejamos verdadeiros crentes a anunciar as insondáveis riquezas de Cristo Jesus, Pai. Desamarra a nossa boca para anunciar a tua palavra em todos os lugares que estivermos, Pai. Tira de nós a vergonha, Senhor. Que a gente não fique preocupado com o que os ímpios pensarão, mas que o nosso coração esteja pronto para se deleitar no Senhor, em agradar o Senhor, meu Deus. Usa a vida de cada um desses jovens, Pai, que eles perseverem na tua verdade todos os dias da vida deles, Pai. Que o Senhor, pelo teu Espírito, que é colocado em nós, nos sustente em todos os nossos dias. Oh Pai, perdoa os nossos pecados e as nossas dívidas, e nos faça viver a plenitude da vida de Cristo, Pai. Obrigado por este culto, obrigado pela tua palavra, obrigado por cada jovem que o Senhor trouxe aqui. Nós somos gratos a Ti, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador, que oramos a Ti, Pai amado. Amém e amém.